eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Lucas. Aliás, em Mateus. Tudo é evangelho, né? Mas é Mateus, capítulo 11. A gente está fechando a série hoje, na verdade, sexo, drogas e rock and roll. E aí falamos de sexo, de sexualidade, falamos de drogas, de drogadição. E hoje é dia de falar de rock and roll. Hoje eu me coloquei nesse desafio. E vamos lá. Vamos ler Mateus 11 a partir do versículo 7. Mateus 11, 7 diz o seguinte: ao partirem, todo mundo já achou? Opa, deixa eu esperar um pouquinho. Todo mundo achar. Mateus 11, 7 diz o seguinte: ao partirem, Jesus começou a falar a multidões a respeito de João. E Jesus disse o seguinte: o que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que foste ver? Um homem trajado de roupas finas? Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais que um profeta. Este é aquele a quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior que João Batista. Mas o menor no reino do céu é maior que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que utilizam da força apoderaram-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E eis, e se quereis dar crédito, é ele, o Elias, que havia de vir. Quem tiver ouvidos, ouça. Mas aqui compararei a essa geração. É semelhante a crianças que, sentadas na praça, dizem aos seus companheiros: nós tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Porque veio João, que não comia nem bebida, e vocês dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: é um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por suas obras. Curva a tua cabeça. Pai, que o teu Espírito Santo nos fale nessa noite, que mais uma vez a graça do Senhor se derrame, e que mais uma oportunidade nosso coração seja transformado, em nome de Jesus, amém. Bom, quando a gente pensou sexo, drogas e rock and roll, e mais quando a gente pensou rock and roll especificamente, eu não pensei somente no ritmo musical em si, mas pensei no contexto do rock and roll, ou naquilo que significa dentro de uma cultura jovem. É fato, rock and roll é um ritmo eminentemente jovem. Haja vista que os roqueiros gostam de dizer e gostam de permanecer eternamente jovens, né? Mick Jagger que o diga, quer ser eternamente jovem. Opa, melhorou, bem. E aí, o que isso quer dizer? E o que isso tem a ver com a gente? E eu acho que, eu não sei se eu vou precisar dizer para vocês se rock and roll é de Deus ou do diabo, viu, pastor Paulo? Porque eu acho que a gente já passou até essa fase. Houve uma fase, sim, na história da igreja brasileira, em que as coisas santas eram só o piano e o órgão. Então hoje nós fizemos uma adoração sem piano e sem órgão, logo não foi uma adoração santa. Aliás, não foi sequer adoração, para alguns, lá de anos passados. Mas acho que a gente superou isso. A gente começou a perceber que a música cristã e que a adoração a Deus não dependia de instrumentos X, Y ou Z. E não dependiam também de ritmos tais e tais. Tinha que ser mais lento, tinha que ser mais baixo, tinha que ser mais alto, tinha que ser com uma outra harmonia X, Y, Z. Eu acho que nós passamos essa fase de que o rock é do diabo, ou que o rock é de Deus. O rock é estilo musical. O rock é ritmo. O rock é só mais um de tantos estilos, de tantas possibilidades. Mas o que eu quero pensar com vocês é essa coisa, esse ritmo e essa coisa eminentemente
que significa? E o que é a marca do rock no mundo e no cenário brasileiro? E a coisa que eu mais gosto no rock é o seu caráter utópico, é o seu caráter revolucionário, é o seu caráter transformador. Alguém disse que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. É uma coisa inimaginável. Porque ser jovem é necessariamente ser revolucionário. E eu diria, ser roqueiro nesse caso é necessariamente ser revolucionário. E eu fiquei pensando nessa coisa de ser revolucionário, de ser transformador, de ser utópico, de ser sonhador, de imaginar e de lutar por coisas diferentes do que são, de querer ser totalmente diferente do que se é, de ir contra aquilo que é talvez politicamente correto ou aquilo que está estabelecido como certo. E aí eu comecei a pensar na Bíblia e a orar e a imaginar isso, e eu acabei chegando em João Batista. Bom, João Batista é um sujeito um tanto estranho. Se roqueiro é estranho, João Batista era muito pior do que qualquer roqueiro que eu conheci. João Batista, para começar, era um sujeito que vestia peles de camelos, que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Um cara totalmente doido, totalmente maluco. E aliás, eu gosto de ler o início do livro de Lucas, porque ele traz uma denúncia interessante a respeito de João Batista e a respeito de quem era esse João Batista. Porque no livro de Lucas, no capítulo 3, diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes, governante da Galiléia, e seu irmão Filipe era o governante da região da Itureia, e de Traconides e de Lisânias, e Lisânias, governante de Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, neste ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, batizando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Esse era João. E eu digo que o livro de Lucas traz uma contribuição histórica e uma denúncia interessante, é que ele vem descrevendo o cenário político da época, quem era o governador, quem era o governador de cada região, o prefeito de cada região, e ele traz uma denúncia também religiosa, porque ele diz assim, no tempo em que Anás e Caifás eram os sumos dos sacerdotes. Sumos sacerdotes é horrível de se dizer, porque não existe sumo sacerdote. O sumo sacerdote era alguém único naquele ano. Era alguém que exercia o ministério como sumo sacerdote, só ele, era uma pessoa só. Mas a religião no período de João Batista, no período de Jesus, estava tão contaminada, que havia um conluio político entre a religião instituída do judaísmo e a política do Império Romano, que haviam dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e não por acaso, eles eram apoiadores, parceiros do Império Romano. Enquanto que João, e se você olhar e pesquisar a história bíblica, João deveria ser o sumo sacerdote dos tempos de Jesus, porque ele é filho de Zacarias, ele é da tribo de Arão, e naquele ano, já com 30 anos, João deveria ser o sumo sacerdote, e não Anás e nem Caifás. Mas como ele não teve o seu espaço na religião instituída, ele foi para o deserto. Ele sabia que ele era um sujeito diferente, ele sabia que ele não poderia ser como os outros, ele sabia que dentro da sucessão e da sua linhagem, ele seria o sumo sacerdote, e como não havia espaço no templo para o exercício do seu ministério, ele foi exercer o seu ministério no deserto. Foi viver como um nazireu, porque a descrição do que João vestia, a descrição de como ele era, a descrição de como ele comia, o fato dele não vestir uma roupa comum, o fato dele não comer uma comida comum, o fato dele não cortar o cabelo, mostrava que João era assim, tinha feito um voto de nazireado, um voto que o destacasse e fosse um voto que mostrasse a sua consagração ao Senhor. E o João é esse cara maluco, que quando ele não tem um ministério lá no templo,
na religião instituída, ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto e ele vai bater contra exatamente essa tríade. Filipe, Herodes, todos esses caras. E quando Jesus fala a respeito dele, Jesus questiona os que estão ouvindo, dizendo: o que vocês foram ver lá no deserto? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Vocês acham que vocês foram ver um homem trajado de roupas finas? Esses aí estão nos palácios dos reis. Ele está dizendo mais ou menos assim: aquele João, ele não é como Anás e Caifás, que anda pelos palácios dos reis. Ele não é alguém que negociou a sua alma por poder. Ele não é, não. Ele não é esse tipo de gente. Ele é um outro tipo de gente. Ele é um profeta. E Jesus continua dizendo: ele é, inclusive, muito mais que um profeta. E Jesus começa a descrever quem é esse João. Quem é esse sujeito estranho? Quem é esse sujeito revoltado? Quem é esse sujeito meio revolucionário, meio maluco, meio pirado? É esse cara. E quando eu olho para algumas letras de rock, eu imagino isso. Eu imagino gente querendo transformar o mundo. Eu imagino gente olhando para a realidade, para as coisas como estão e querendo revolucioná-las. Eu imagino gente olhando para o nosso sistema político, olhando para o nosso sistema religioso, olhando para a nossa sociedade e dizendo: não dá para ficar assim. Precisa ser de outro jeito, precisa ser de outra maneira. A gente tem que arrumar um outro jeito de viver, a gente tem que arrumar um outro jeito de ser, a gente tem que arrumar um outro jeito de viver a vida, porque o jeito que está não dá certo, o jeito que está não está bom. É isso que eu imagino. E de fato é uma grande paixão ministerial para a minha juventude, porque é isso que eu me identifico e é isso que eu vejo. Gente querendo transformar, gente querendo mudar, gente querendo ser diferente. E haja vista, o nome da nossa juventude é Diferentes. Mas qual é o problema? O problema é que às vezes a gente se assusta com tal radicalidade. O problema é que a gente se assusta com tal postura. Se aparecer um sujeito pregando nessa praça, vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, sem cortar o cabelo, a gente vai diretamente encaminhá-lo para a Cristolândia, certo? Muito provavelmente. A gente vai falar: meu irmão, você tem que ir lá na Cristolândia, vamos passar a máquina. A gente está quase fazendo isso com o Bruno, né, Bruno? Vamos passar a máquina no seu cabelinho, vamos te dar um trato para te deixar bonitinho, tomadinho banho, e para você também ficar quietinho. Provavelmente você está surto psicótico, inclusive, gritando igual louco, dizendo que todo mundo é pecador. É isso que a gente faria. E eu imagino que foi isso que quiseram fazer com João. Olharam para ele e falaram: esse cara é louco. O templo é aqui em Jerusalém. Deus se revela aqui. O que esse cara está no deserto, gritando igual um maluco, dizendo que todo mundo é pecador? Que isso? Deus está aqui no templo, em Jerusalém. Os sumos sacerdotes estão aqui. Os governadores do Império Romano até nos apoiam, nos ajudam, dão a força e tal. Quem é esse cara? Quem é esse doido que quer mudar as coisas? Deixa as coisas como são. Somos uma religião milenar. Temos a lei de Moisés. Moisés escreveu as tábuas. Temos a Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos. O maná, as tábuas dos 10 mandamentos. A gente precisa ficar como está. Mas eles não conseguiam enxergar o quão distorcida estava a religião deles. Eles não conseguiam enxergar o quanto mal eles estavam fazendo a eles mesmos e às outras pessoas. A ponto de que Jesus chega a dizer para alguns dos fariseus, que era o movimento majoritário desse momento religioso de Israel:
Jesus chega a dizer para alguns deles, dizendo assim, olha, as prostitutas e os ladrões estão entrando no reino antes de vocês, tomem cuidado. Porque vocês não estão entrando no reino e vocês estão impedindo quem quer entrar. Porque vocês estão colocando um jugo, uma carga, um peso religioso maior do que se pode suportar. Inclusive, vocês estão com o rabo preso com os governadores e com os políticos, que vocês estão incapacitados de dizer a verdade. Por que João perde a cabeça? Por que João Batista vai preso? Porque ele fala contra os políticos. Porque ele diz para o Herodes, olha, Herodes, você é uma raposa, porque você está se deitando com a mulher do seu irmão Filipe. Ele denuncia isso na cara dura, para todo mundo ver. E ele é preso, e depois de preso, a mulher pede a cabeça dele como prêmio. E Herodes dá. É por isso que João morre. João morre como um mártir político. João morre porque ele é um sujeito que diz, está errado. Não é assim. O reino de Deus não é isso. O evangelho não é isso. A religião verdadeira não é isso. E por isso ele perde a sua cabeça. Só que a gente se assusta com essas coisas. Porque a gente quer fazer as coisas como estão, certinho, arrumadinho, bonitinho. Culto domingo de manhã, culto domingo à noite. Louvor, música, tal, dízimo, oferta, aviso, pregação. Acabou. A gente se assusta com revolução, com mudança, com transformação, com gente que quer fazer diferente, com gente que quer mudar o mundo. E aí, os nossos anciãos ou os nossos mais velhos têm uma tendência a dizer assim, não, deixa aí, vai passar, é coisa de jovem, daqui a pouco passa, deixa ele quietinho aí, fala para ele ficar quietinho. Aí quando o cara começa a perturbar muito, fala assim, não, dá um culto de sábado para ele, aí ele faz alguma coisa aí no sábado, mas não deixa ele perturbar a igreja, não. E a gente foi levando assim, e a gente foi calando o potencial revolucionário da juventude. Assim como os políticos calam os movimentos sociais com pão e circo, a religião cala a juventude, dizendo, você não sabe de nada, fica quieto. Sempre foi assim, filho. Nós somos uma igreja de 115 anos. Você acha que você vai mudar alguma coisa? Você não vai mudar nada. Senta aí, fica quieto. E a gente cala. E o problema, e o que mais me preocupa, não é algumas pessoas fazerem isso. O que mais me preocupa não é a política e os políticos oferecerem pão e circo para o povo, porque isso é desde o Império Romano. O que mais me preocupa é a gente acreditar nisso e perder o nosso potencial revolucionário. O que mais me preocupa é uma juventude que assimila esse silêncio e diz, o mundo é assim mesmo, paciência. É assim que é. Não tem nada para fazer. Não dá para fazer nada. Aliás, eu assisti uma entrevista da Marina Silva no Roda Viva, já do ano passado. E ela fala isso. Ela fala isso a respeito de um jovem repórter. E é um cara que mostra-se, sim, totalmente desiludido com o país, com a política, que, aliás, praticamente todos nós estamos e somos. E a Marina Silva, com aquele jeitinho, né? Ela fala assim, menino, você está parecendo um ancião. Você está parecendo um velho. Você não acredita em mais nada. Porque ele se mostrava assim. Porque alguém disse que não dá para mudar, que não dá para ser diferente, que não dá para viver diferente, que tem que ser assim mesmo. E o meu medo é que a gente acredite nisso. O meu medo é que a gente pare e diga, é assim mesmo, né? Não vai mudar. Então deixa aqui. Deixa eu viver assim esse evangelhozinho água com açúcar aqui, essa fé meio light, de ir à igreja no domingo e o pessoal vai achar já legal, porque afinal de contas eu estou indo lá e estou cumprindo com a minha obrigação religiosa, está tudo certo. Quando a proposta de João Batista é uma proposta de mudar,
É uma proposta de transformar, é uma proposta de mexer no que está errado. É uma proposta de cutucar a ferida. É uma proposta de transformar. Já pensou se Martinho Lutero, em 1500, quando começa a estudar, e quando começa e recebe um chamado, uma revelação, sei lá o que, a respeito da fé, da graça, do amor de Deus. Eu tenho certeza que os monges mais velhos disseram para ele: fica quieto, menino. Nós temos 1500 anos de história, você quer mudar agora? Você não vai mudar. E aliás, os que quiseram mudar perderam a cabeça, porque Martinho Lutero não fez nada sozinho. Existe o movimento pré-reforma, existe o movimento pós-reforma. Existe o próprio movimento da reforma, do qual ele era um dos líderes, mas tinha mais gente junto com ele. E provavelmente alguns disseram, outros já se levantaram e já morreram. Outros já foram revoltadinhos igual você e deixaram de ser. Mas ele levou para frente. Ele foi para frente, ele fez as 95 teses, ele colocou lá na porta lá da Universidade de Wittenberg. Ele foi. E aí vivemos o que vivemos. Provavelmente, as grandes revoluções mundiais precisou da coragem de alguns, mas teve também a objeção dos outros. De dizer, olha, isso daí não vai dar certo, isso daí não vai para frente. O mundo não muda, o Brasil não muda, a igreja não muda. É tudo assim mesmo, nada muda. Mas a gente não pode acreditar nisso. A gente não pode acreditar nisso. Sejamos nós jovens, sejamos nós mais velhos. A gente não pode acreditar nisso. Porque a nossa fé é uma fé de revolução e de transformação. Então a gente não pode acreditar nisso. Então a gente não pode se dar por vencido. Então a gente não pode achar que porque o Brasil é um país cheio de corrupção, que vai ser sempre assim. A gente não pode achar porque a igreja brasileira assumiu a teologia da prosperidade, porque a igreja brasileira tem pregadores televisivos que enchem o bolso de grana às custas dos outros. A gente não pode entrar nessa onda e achar que é assim mesmo. A gente precisa dizer, não, existe um jeito diferente para viver. O evangelho é outra coisa e a gente precisa viver essa radicalidade desse evangelho. Mas sabe qual é o problema? É que nem sempre a gente tem moral para isso. Porque se a gente entrar nessa, a gente vai ter que encarar todo mundo de peito aberto. A gente vai ter que mostrar o que é de verdade. E aí, se você carrega coisas obscuras na sua vida, de fato vai ser perigoso para você. Porque você vai ser atacado de todo lado. E você vai ter que mostrar que veio. Você vai ter que mostrar que veio. Porque quando questionam, Jesus diz assim, olha o que falam de João Batista, né? Veio João que não comia e não bebia, e vocês dizem, tem demônio. Era isso que falavam de João. Esse cara tem demônio. É isso que ele tem. Ele está aí no deserto gritando igual louco porque ele tem demônio. Ora, João tinha demônio. Anás e Caifás, Herodes não tinha demônio. Os governadores não tinham demônio. Os políticos não tinham demônio. Os sacerdotes corruptos não tinham demônio. Sabe porque eles estavam no templo que eles não tinham demônio? Desconfie disso. Porque as piores ações demoníacas não são ações que tomam a pessoa e que a pessoa fica estribuchando no chão, não. As piores ações demoníacas são ações sutis, sorrateiras, que destrói família, que detona com lares, que detona com igrejas, que detona com sociedades. Corrupção, maldade, mentira, conchavo. É isso que é gente endemoniada, é gente que faz isso. E diziam de João, tem demônio. Mas Jesus, embora fosse tão revolucionário e mais do que João,
Ele era um sujeito que comia, que bebia, que ia a festas. E aí, os mesmos acusadores diziam: olha aí, ele é um glutão e beberrão, amigo de pecadores e publicanos. Veja só o que falavam de João, o que falavam de Jesus. E a minha pergunta é: o que falam de você? O que falam de você lá no seu trabalho? Na sua faculdade? Alguém disse que a gente não pode se enganar. Se a gente está muito bem ajustado no mundo doente, provavelmente a gente também está doente. Se a gente está muito bem ajustado no mundo todo torto, todo corrompido, todo cheio de mentira, todo cheio de pecado, provavelmente a gente está indo na mesma onda. Então é preciso que a gente cause alguma diferença. É preciso que a gente cause algum impacto. É preciso que a nossa vida faça alguma diferença onde a gente está. Porque senão a gente está seguindo no curso desse mundo. Porque senão a gente está indo como Maria vai com as outras. E o Evangelho é necessariamente uma contracultura. O Evangelho é necessariamente olhar para a Bíblia, olhar para a realidade e dizer: não dá para ser como está lá fora, eu tenho que ser como está aqui. Não estou falando para você ser um crente chato. Não seja um crente chato, por favor. Fica falando toda hora. Eu estou falando para você viver de um jeito diferente. Eu estou falando para você assumir uma postura de vida diferente. Para que quando as pessoas olhem para você e dizem assim: ah, aquela pessoa ali é íntegra. Aquela menina ali, ela é correta. Ela não brinca com as coisas sérias. Ela leva Deus a sério. Ela acredita nesse negócio de Deus, de igreja, de evangelho. Ela não é daquelas assim que vai só na igreja. Não, ela acredita mesmo. Ela vive. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de experimentar, de vivenciar o evangelho. Não de falar. De dizer, simplesmente. Eu estou falando de viver. E talvez a coisa mais revolucionária que exista é essa vida no evangelho. É essa integridade para com o evangelho. Isso é melhor do que qualquer marxismo. Isso é melhor do que qualquer utopia política, social, econômica. Melhor. A coisa mais revolucionária é o evangelho. Sabe por quê? A gente quer uma revolução se a gente tiver alguém íntegro na presidência do Brasil. Se a gente tiver gente íntegra no Congresso Nacional. Se a gente tiver gente íntegra nas assembleias estaduais. Se a gente tiver gente íntegra nas câmaras municipais. Se a gente tiver gente íntegra nas prefeituras. Causa uma revolução ou não causa uma revolução? Causa uma mudança ou não causa uma mudança? Então, revolução, eu não acredito que venha por utopia política. Não acredito. A história já mostrou que não vem, acho. Mas eu acredito que pode vir por integridade. Aliás, sobre integridade, eu lembro de uma história de uma menina ligada à ABU da Bolívia. E essa menina, pobre, passou no vestibular para medicina. Foi fazer medicina. Cursou primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quarto ano de medicina, ela se deparou com um professor. E era um professor daqueles que eu estou falando que é gente endemoniada mesmo. Não é porque estribucha, fala torto, não, mas era um sujeito endemoniado. E por que eu digo que ele era um sujeito endemoniado? Porque ele só passava de ano as meninas que lhe prestavam alguns favores. Eu ouvi falar aquela coisa do teste do sofá da TV? Era mais ou menos isso. Era esse professor. As meninas tinham que sair com ele.
As meninas tinham que fazer o que ele queria e aí ele passava, senão ele não passava. E essa menina reprovou 1 ano, reprovou 2 anos, reprovou 3 anos. Isso é fato, foi um amigo meu que conheceu essa menina, que me contou. E ela desistiu, porque ela falou, 3 anos reprovando, a menina precisava de dinheiro, precisava de trabalhar, trancou a faculdade de medicina e foi trabalhar em outra coisa. 3 anos reprovada. E aí ela foi trabalhar em outra coisa. Um belo dia ela ficou sabendo, o tal professor se aposentou. Passaram anos. Quando ela soube disso, ela voltou à universidade. Reabriu lá a sua matrícula, voltou a estudar, passou, seguiu os estudos, se formou. Terminou, pegou o seu canudo, foi trabalhar com saúde pública no interior da Bolívia. Quando chegou lá, mais um problema. Ela descobriu que os colegas dela, os médicos que trabalhavam com ela, recebiam a medicação do governo e ao invés de distribuir para a população, vendia. Os caras tinham um esquema de venda de medicação gratuita. E os caras vendiam a medicação para aquele povo pobre. E ela disse, eu não vou participar disso. Mais uma vez, eu não vou participar disso. A minha fé diz para eu não participar disso. O meu Deus diz para eu não entrar nessa. E ela manda uma carta para o secretário de saúde pedindo a demissão. Ela fala, eu quero as minhas contas, eu quero a minha demissão, porque está acontecendo isso, isso, isso e isso, e eu não vou participar desse negócio. Então pode me demitir. O secretário de saúde recebe, manda investigar, fica sabendo que de fato o esquema era de verdade, chama ela e diz, recebi sua carta de demissão. E ela diz, então, e ele diz, eu quero que você seja secretária de saúde da região. Eu quero que você comande a região, porque eu achei alguém com integridade. Eu achei alguém com integridade. E essa mulher revolucionou aquela região. E quando meu amigo contou isso daí, o povo lá estava querendo fazer dela a prefeita da região, lá da cidade. E ela estava sem saber se ia ou se não ia. Ziel Machado me contou isso. Secretário da ABU, na época, que visitava a ABU e os núcleos em toda a América Latina. E teve com essa menina. Entende? Que tipo de gente João Batista era? Entende que a contestação do rock and roll só faz sentido se a gente assumir essa contestação de verdade e colocar em prática a nossa vida e sermos íntegros em tudo. A gente não vai sair com o professor para se dar bem. E a gente não vai fazer esquema para melhorar de vida na carreira. A gente não vai. A gente não vai. Porque a gente crê num outro mundo. Porque a gente crê num outro jeito de viver. Porque a gente crê de outra forma. E alguém disse que o meu herói morreu de overdose e os inimigos estão no poder. Eu diria, os inimigos até estão no poder, mas o nosso herói não morreu de overdose. O nosso herói não morreu de overdose. O nosso herói morreu exatamente por sua integridade. O nosso herói não morreu, tanto João Batista quanto o nosso herói maior, Jesus Cristo, morreu porque o diabo foi lá no deserto tentar ele e ele falou, eu não entro nesse esquema. Eu não quero o poder desse mundo que você, diabo, quer me dar. Eu não quero. Eu não quero transformar pedra em pão para mostrar que eu sou poderoso. Eu não quero. Eu não quero me atirar do pináculo do templo para mostrar que eu sou especial. Eu não quero. Eu não entro na sua conversa, diabo. Eu não me dobro às suas propostas. Eu não vou entrar nessa. Eu tenho uma missão e eu vou cumprir essa missão. Eu tenho um objetivo e eu vou cumprir esse objetivo. Eu vim para morrer na cruz, para carregar o pecado do mundo inteiro sobre as minhas costas, e é isso que eu vou fazer. Mas eu não vou fazer esquema. Eu não vou entrar nisso aí. E se você me perguntar, pastor Reinaldo,
que você quer da sua juventude? Você quer ter a maior juventude de São Paulo? Você quer encher um estádio de jovens? Olha, é até legal, mas não me apetece, de verdade. O que você quer? Eu quero uma juventude revolucionária. Eu quero uma juventude que diga: eu vou assumir um novo estilo de vida. Eu quero gente que diga: pastor, tive uma baita proposta. Me fizeram uma baita proposta de trabalho. Um esquema para ganhar 15 mil reais por mês. Mas eu disse não. Fiquei tentado. Pensei, considerei. Fiquei imaginando o que eu ia comprar com aquele dinheiro. Mas eu não aceitei. Porque Deus não estava naquilo. Aquilo vinha do inferno, não vinha do céu. Era uma prosperidade vinda do capeta, não de Deus. Eu disse não. Eu vou aqui, ó, ganhando meu dinheirinho aos pouquinhos, ó, porque eu não vou entrar no esquema. É isso que a gente precisa ter. E isso não tem a ver com idade, simplesmente. Não tem a ver com jovem, não tem a ver com velho. Isso tem a ver com o evangelho. Isso tem a ver com decisão de vida. Isso tem a ver com escolha. Tem a ver com essas coisas. E esse é o nosso maior desafio. Então a gente não pode entrar num cinismo e achar que é assim mesmo. O evangelho fala de transformação, mas a gente não é mais transformado. O evangelho fala de mudança de vida e a gente não muda. O evangelho fala de arrependimento. Aliás, a pregação de João Batista é arrependimento, é metanoia, é mudança de direção. E a gente não acredita mais nisso. A gente acha que não, sou crente há tanto tempo, as coisas não mudam, também não vou mudar. A minha vida é assim mesmo. Já fiz tanto compromisso em ano novo, Réveillon, orando na igreja, fiz compromisso, falei que não ia mais pecar e depois estava enfiado no pecado até o pescoço. Não. Vem mais uma vez. Se arrependa mais uma vez. Creia na mudança mais uma vez. Creia na transformação que o evangelho pode fazer na sua vida mais uma vez. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Só que se a gente se render ao que está no mundo, a gente está dizendo o contrário. Se a gente se render ao espírito que está no mundo, a gente está dizendo, olha, o que está no mundo é maior do que o que está em nós. Mas quando a gente resiste ao que está no mundo, a gente pode dizer, ora, o que está em mim é muito, mas muito maior do que o que está no mundo. Porque eu vou fazer diferente. Porque eu vou fazer a diferença. E ainda que todo mundo esteja fazendo tudo torto, eu vou fazer o que é certo. Eu vou fazer o que é correto. Eu vou fazer o que é íntegro. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou fazer o que a palavra de Deus me manda. Não, mas aí no mundo o pessoal está pegando geral. Pois é, eu vou fazer diferente. É exatamente por isso que eu não vou fazer como está no mundo. Não, mas o pessoal aí, ó, tem um monte de crente também fazendo a mesma coisa, não tem problema. Mas que você diga, não, mas eu estou fazendo diferente. Não, mas eu estou fazendo de outro jeito. Por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa do que eu acredito, do que eu leio, do que eu vejo. E eu digo, não dá. Não bate com a escritura. Não bate com a palavra de Deus. Paulo diz, quer saber qual é o verdadeiro culto? É o seu corpo, vivo e santo, entregue a adoração a Deus. É isso que é o culto. Paulo está falando para os crentes de Roma. Talvez os crentes de Roma estivessem com uma boa grana. Talvez os crentes de Roma estivessem a fim de oferecer uns sacrifícios legais a Deus. E Paulo diz, olha, deixa eu falar o que vocês precisam. Lá em Romanos 12. Vocês precisam transformar a mente de vocês.
Vocês precisam não se conformar com esse mundo. Vocês precisam ser renovados. E com essa renovação, vocês precisam se apresentar a Deus com o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que é. Então eu caminho para o final dizendo para você: não aceite o que está posto como normal. Não aceite o que está posto como usual. É assim mesmo. O mundo está assim. A política está assim. A sociedade está assim. A família está assim. Não entra nessa onda, pelo amor de Deus. Não entra nessa onda. Queira ser diferente. Queira fazer a diferença. Adote um estilo de vida que mostre o que Deus fez na sua vida. Adote um estilo de vida que as pessoas olhem para você e digam: eis aí um homem de Deus. Eis aí uma mulher de Deus. Eis aí alguém que foi transformado aqui pelo Evangelho de Jesus. É essa pessoa. A coisa mais revolucionária que você pode fazer é íntegro e ser íntegra. É ter paz no seu coração e na sua consciência, de saber que você fez aquilo que Deus queria que você fizesse. Amém?